Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, na nossa aula de hoje, eu vou passar para vocês um pouquinho sobre a evolução, da Microsoft Windows, desde quando ela surgiu, até os dias atuais. No caso, até os dias que a gente usa o Windows 10, Vou passar também um pouquinho para vocês sobre a história de Bill Gates, que foi o fundador, da Microsoft, Então, essa é a nossa aula de hoje, Então, vamos começar. Então, aqui nós temos a história da Microsoft Windows, que foi de 1985 a 2019. Então, vamos começar pelo Windows 1.0, que foi no ano de 1985. Ele foi lançado em 20 de novembro de 85 e o principal elemento do Windows 1.0 é a interface, que era o gerenciador de arquivo, O principal elemento da interface, então, era o gerenciador de arquivos. Ele contava com aplicativos, no caso, o editor de texto, calculadora, agenda, o Paint e um jogo simples, que era o jogo chamado Reverse, E a primeira versão dele não foi popular, porque era possível ver vários aplicativos na tela ao mesmo tempo, dividindo meio a meio, como no Android, algo que foi então revolucionário na época, Os apps abertos eram representados por ícones no rodapé da tela, o que lembra uma versão rudimentar, no caso da atual barra de tarefas do Windows 10, que nós temos hoje. Então, a sua primeira versão não foi popular, Ela foi apenas uma das muitas interfaces gráficas para o computador, E surgiu após o lançamento do Macintosh, da Apple. E uma das principais características que todo mundo falava era que o sistema era muito pesado e que ele exigia no mínimo de 192 kilobytes para rodar, no caso com 256 e 500, sendo recomendado na época, além de ter um mouse e uma placa de vídeo com modo gráfico, Então, aqui nós temos alguns exemplos da tela, no caso. Aqui que é o relógio, que é o jogo Reverse, Aqui temos, no caso, o que lembra o rodapé, da barra de tarefas do Windows 10, Alguns ícones na tela. Aqui nós temos o Windows 2.0, que foi no ano de 1987. Então, essa versão do Windows foi que as janelas eram sobrepostas às outras, Também foi nessa época que os termos, os que a gente usa hoje, os gerenciamentos minimizar, maximizar e minimizar, Foi nessa época que fizeram, no caso, a estreia, Então, eles ganharam atalhos do teclado, já que uma das críticas do Windows 1.0 era que ela dependia do mouse, Então, foi no Windows 2.0 que foi ganhado os atalhos do teclado, Ele foi a primeira versão também capaz de tirar o proveito dos processamentos das CPUs, Aqui, então, no caso, as CPUs, elas são unidades centrais de processamento, Que quando um processador é parte de um sistema computacional e realiza as instruções de um programa do computador, Então, a foto, no caso, o modo MS-DOS, que aqui aparece o relógio, cada item aparece assim, No caso, bem diferente de hoje, que a gente tem a barra de tarefas aqui no canto da tela, O Windows 2.x de 1990, Então, ele contava com um gerenciador de programas, que é responsável pelo desktop, E a File Explorer, que é o gerenciador de arquivos, Então, foi nessa versão que surgiu o jogo que hoje é tão conhecido, O jogo Paciência, Ele contou com a extensão do Windows 3.0 Lite, multimídia extensos, suporte de gravação e reprodução de sons e dispositivos, e joysticks analógicos. Então, foi nele que surgiu, o clássico Paciência, E foi bem, aqui temos também uma versão do Windows 3.1, que surgiu em 1992, Ele contava com a opção Desktop Plus, DTP, diagramação digital de livros, jornais e revistas. Possuía também uma capacidade de arrastar um arquivo para um ícone de um programa para que ele seja aberto,
Então, você poderia arrastar, né, um arquivo que o programa está aberto, né. Aqui temos as duas opções, né, ó, a opção da tela do 3.1, né. Temos a versão 3.1, que o programa abria um, no caso, em cima do outro, né. Aqui temos o Windows 95, né, que foi nele que foi a estreia do menu inicial, né, e da barra de tarefas. Então, esse Windows 95 ele contou com o apoio de uma campanha de marketing milionária, né, que com os atores a Jennifer Aniston e o Mike Perry, né, dos The Friends. Ele incluiu o licenciamento da música Start Me Up, né, do Rolling Stones. E ele chegou fazendo assim um grande sucesso, né. Como nós podemos ver aqui, ele facilitava o upgrade do computador com a tecnologia Plug Play. Bastava plugar uma placa de expansão e instalava um drive para começar a usá-la, né. A primeira versão, no caso do Windows, pronta para a internet, em redes em geral, contava com a pilha TCP/IP, que era integrada no sistema. No caso, essa pilha é um conjunto de protocolos de comunicação, né, entre os computadores de uma rede, que pode ser usado como modelos de camadas. No caso, tem também o modelo USI, né, onde cada camada é responsável por no caso, um grupo de tarefas, né. Então, temos aqui também a hegemonia do MS-DOS como principal sistema operacional para computadores pessoais começou a diminuir. Ele contava com um suporte de multimídia avançado e tornou-se muito mais fácil usar os gráficos, os sons e os joylists, né? Então, no caso, a versão do Windows, né, contou com aplicativos de editora de textos, de imagens, planilhas, o que já tinha, né, nos outros Windows, mas ele contou com o melhor suporte de multimídia, né, que fez com que os desenvolvedores de jogos, que ainda, né, estavam tão acostumados com o modo MS-DOS, né, começassem a migrar para o sistema, né. Aqui nós temos a foto, né, no caso do Windows 95, e aqui temos também no caso, o modelo aqui da barra de tarefas, né. Então, no Windows 98, né, o foco principal do Windows 98, né, era a internet. O Internet Explorer se tornou um componente do sistema operacional, o que rendeu um grande processo, né, à Microsoft, porque eles usavam um recurso chamado Active Desktop, que permitia mostrar sobre, no caso, o papel de parede, né, informações vindas de sites da web, né, atualizadas sempre que o computador fosse conectado na internet. Então, quando o computador era conectado na internet, né, eles eram atualizados as informações, né. Ele foi também a primeira versão do Windows com suporte nativo, né, a USB, drives de DVD e o barreamento AGP, usado pelas placas de vídeos aceleradoras 3D. Esse barreamento AGP, né, é uma porta gráfica, né, de um acelerador que foi criada pela Intel para resolver problemas de desempenho, né, no caso das placas de vídeos de AGP, né. Então aqui nós temos a foto, no caso do Windows 98, né, e aqui na outra tela uma imagem da tela do Windows 98, né, que também com a barra de tarefas ali, né, um fundo meio azul, né. Aqui nós temos então sobre o Windows ME, que foi no ano de 2000. O Windows Millennium Edition ficou como um tapa-buraco entre o Windows 98, no caso, né, e o nosso Windows XP, que foi seu sucessor. E ficou apenas um ano no mercado, né. Ele foi a última versão do Windows que rodava no modo MS-DOS, né, e o seu principal atrativo era um melhor suporte à criação do consumo de conteúdo. Os utilitários como o Windows Movie Maker, né, o Windows DVD Player e o Windows Media Player eram integrados em uma, né. Ele ficou também famoso pelas telas azuis e por travar com uma simples mexida no mouse. Então, o fundo, no caso do sistema, era a tela azul e sempre que era mexido, no caso, no mouse, ele travava, né. Ele também ganhou uma má fama porque ele apresentava problemas de desempenho e de estabilidade.
ele foi nomeado o pior sistema operacional de todos os tempos. No caso, segundo uma pesquisa, né, um ranking da revista PC World. Então, ele foi assim, as pessoas achavam ele assim, o upgrade dele muito desnecessário, né? Porque ele trazia pouca coisa e não estava disponível, ou podia ser adicionado ao Windows 98, né? Então, ele ganhou muita má fama, né? Por causa do seu desempenho, né? E da estabilidade. Então, foi nomeado o pior sistema operacional segundo esta revista. Aqui, então, nós temos a tela na segunda imagem, nós temos a tela do computador, né? E na primeira, nós temos o slogan, né? No caso do Windows. Aqui nós temos um pouquinho sobre o Windows XP, né? Então, né? O Windows, depois de 16 anos, né? O Windows finalmente se tornou um sistema operacional que foi de verdade, né? No caso. Ele não dependia mais do modo MS-DOS, né? E era baseado no Windows NT. No caso, esse Windows NT, ele é uma família de sistemas, né, operacionais que era produzido pela Microsoft e são projetados para usuários corporativos, né? Servidores e usuários corporativos, né? Então, como a Microsoft uniu os dois mercados sobre um único sistema. Então, a sua interface gráfica foi renovada, né? Ganhou mais cores mais vivas e efeitos, né? Abandonando aquele visual cinzento, né? Que era adotado desde o Windows 3.0, né? Então, desde há anos atrás, né? Desde os primeiros lá, o Windows era o fundo cinzento, né? Então, ele deixou de ser esse fundo cinzento. Aqui nós temos também o sistema operacional dele ganhou mais estabilidade, né? E desempenho, né? O que deu suporte às novas tecnologias, né? Como o USB 2.0, Firefly 800, ClearTid e para melhorar a legibilidade das fontes dos novos monitores de LCD, né? Então, o papel de parede, no caso do Windows XP, é considerado uma das imagens mais vistas, né, no caso, no mundo. E o recurso de troca rápida de usuários popularizou a prática para cada usuário de cada computador, né, ter a sua própria área de trabalho. Digamos, eu tenho minha área de trabalho e eu posso usar os meus documentos. Outra pessoa quer colocar a sua área de trabalho, cada um faz, no caso, as suas preferências, né, usando o mesmo computador, mas ele tornou-se mais pessoal, no caso, né. Então, foi também no Windows XP que começou a migrar mais recursos, né, de segurança, como a central de segurança do Windows XP, né, o Service Pack 2, facilitando assim, né, as configurações como o firewall do sistema, que alertava se caso não houvesse proteção do antivírus instalada, né. Então, ele avisava, né. Então, aqui nós temos na segunda imagem a foto ali do computador, né, bastante telas, ó, mudou o fundo, né, deixou de ser aquele fundo cinzento, né, temos a outra tela do P. Aqui nós temos um pouquinho sobre o Windows Vista 2007, ele foi uma das versões mais testadas do Windows, né, junto, claro, com o Windows ME, né. O Vista foi um projeto interno da Microsoft, que era chamado de Longhorn, uma revolução, que incorporaria várias tecnologias avançadas. Porém, um processo de desenvolvimento conturbado fez com que a Microsoft perdesse o foco nos recursos. Então, eles deixaram se levar e perderam o foco no que realmente interessava, né? Que ficou, no caso, foi adicionado de forma desorganizada, né? Sem uma preocupação do produto final. Aqui nós temos também que foi no ano de 2004, né? Que a empresa apertou o Reset e parou, no caso, o projeto. E reiniciou o desenvolvimento, né? Então, foi adotado uma metodologia que focava na alta qualidade e no código de modularidade. Então, foram mantidos, né, no caso, enquanto alguns recursos foram mantidos e outros foram adiados, né, para as futuras versões, né. Então, temos aqui também, né, o foco principal é a segurança, né,
depois de muitos incidentes com worms e vírus que afetaram milhares de usuários, né, no Windows XP. Então, o vírus, assim, foi incidentes grandes, né, no caso que afetou bastante, né, no caso, usuários que utilizavam na época o Windows XP, né. E o User Ace Control, a janela que pede permissão ao usuário antes de um aplicativo modificar partes do sistema, nasceram dessa época. Então, aquela janela que a gente, né, conhece, nasceu para mudar, no caso, modificar o sistema, surgiu, né, nessa época, né. Aqui mais aqui nós temos também aqui. A interface, no caso dele, também foi remodelada, né, com efeitos e transparências. No caso, o estilo visual, né, era chamado de Ario. O recurso como a busca instantânea, reconhecimento de voz, né, do Windows Defender, é um utilitário de backup e restauração de dados foram integrados ao sistema e o Windows Update foi simplificado. Então, nós podemos ver que ali, né, ele teve uns recursos, né, que foram adicionados, né, no caso, o recurso de voz, o Windows Defender, né, foi adicionados, né. E também vemos aqui que ele foi simplificado também, né. Então, foram criados, né, no caso, lá nessa época, esses recursos que a gente utiliza hoje, né, que é tão importante, né, que para não afetar, no caso, o nosso sistema, né. Nós temos também uma foto do Windows Vista, né. E aqui temos a tela, né, no caso, as transparências ali, no caso das telas que foi falado, né, podem ver ali na janela, no caso, né, ele foi adicionado, né. Aqui nós temos um pouquinho sobre o Windows 7, né, que foi em 2009 que ele foi criado, né. Então, o Windows 7 ele adicionou um suporte que era melhor, né, um suporte que tinha recursos comuns, né, a muitos computadores modernos, né, como os processadores de múltiplos núcleos, unidades SSD e múltiplas placas de vídeo, né. Então, o gerenciador de janelas ganhou uma novidade, né? A possibilidade de colar, né, as janelas à direita ou à esquerda da tela, facilitando rodar dois apps lado a lado, cada um ocupando metade da tela. Então, aquela divisão da tela, né, que a gente pode colocar um pouco de um lado, outro pouco do outro lado, foi no Windows 7, né? Então, aqui também. E o sistema foi bem recebido e foi visto como um bom upgrade em relação, no caso, ao seu antecessor, né? Então, temos aqui uma foto, né, do caso do Windows 7 e aqui no caso da tela, né, que é as propriedades do meu computador, né? Você pode alterar, né, os ícones que você quer que apareça, né, no caso na tela, né? Aqui nós temos o Windows 8, que foi criado em 2012, né? Então, com visual comportado padrão, né? Comportamento padrão do Windows, ele estava bem estabelecido. Então, o Windows 8 mudou, no caso, toda a sua interface do sistema, né? No caso de uma só vez. Ele foi inspirado pela popularidade dos smartphones e tablets. Ela decidiu trocar o menu inicial por tela inicial, no caso, né? Então foi trocado ali. E a linguagem visual, né, chamada de Metro, que foi uma evolução que foi usada no Windows Phone, com títulos grandes, menus simplificados e cores primárias, dando destaques às telas. Então aqui no caso as cores foram cores bem vivas, né? E no caso, apesar da evolução, né, de tantos anos, né, o jeito do sistema era basicamente o mesmo, né, no caso, desde que o Windows 95, né, a barra de tarefas no rodapé, relógio no canto inferior direito, o menu inicial, né, que é no canto inferior esquerdo, né, os apps eram rodados em janelas e poderiam ser sobrepostas, né, à vontade umas em cima das outras, né. Então, a Microsoft, né, provocou grandes mudanças, né, fez grandes mudanças no seu sistema, né,
E ela fez o impensável no Windows 8. Ela mudou toda, no caso, a sua interface, né? Inspirada nos smartphones e tablets, né? Ela trocou o menu iniciar por tela iniciar, né? Então, no caso, o desktop também foi substituído, né? Foi adicionado, no caso, blocos coloridos, né? Com diversos tamanhos, como já mais uma tela, né? Ó. Alguns desses blocos podiam ser, no caso, né, dinâmicos, trazendo informações com acontecimento atualizado, como notícias, né, o nome da música que está tocando no Media Player, e também, no caso, a previsão do tempo, né. Então, ele trouxe uma interface completamente nova, né. O design, no caso, era parte de uma linguagem visual chamada Metro, né, que nem eu citei ali anteriormente para vocês, né. E a justificativa da mudança, né, dessa mudança do menu iniciar por tela iniciar, foi a necessidade de trocar o Windows, né, mas para ficar mais fácil de usar, no caso em computadores e em celulares, né, que são telas sensíveis ao toque, né, que estavam começando, no caso, naquela época, né, a se popularizar. Então ele teve essa mudança, né, e os usuários detestaram, né, a ideia. Além de ter que aprender, no caso, a lidar com essa nova interface, né, os dois mundos, né, no caso, estavam em constante choque, o que não era raro, né, uma mesma ação ter um resultado, né, completamente diferente, né. Aqui vamos colocar não. Então, tarefas simples que de um lado, né, eram complexas, impossíveis, no outro lado eram mais diferentes, né, eram menos complexas e menos impossíveis, né. Então, um exemplo dessa mudança foi a metade das coisas, né, tinha que ser feita no velho, no caso, painel de controle, né, do Windows 7, bateu o pé, né, dizendo que teriam que se acostumar, né, com essas mudanças, mas eles não iam, né, no caso, aceitar, né? Então, todos os usuários sugeriram desabilitar, no caso, a nova interface e fazer com que o sistema, né, se comportasse de forma mais familiar. No caso, a pressão dos usuários, né, foi acumulando, né? O que aconteceu no Windows 8.1, né? Quando a empresa finalmente cedeu, né? A Microsoft cedeu e deu ao usuário a opção, né, dele escolher qual interface ele queria. Se queria a interface nova ou a interface clássica, né? Interface que já a velha, no caso, como dizemos, né? Então, aqui no Windows 10, né, que foi em 2015, nós chegamos no Windows 10, né? O principal destaque, no caso do Windows 10, nessa versão, é a reversão da interface para o modo desktops do Windows 7, com a barra de tarefas e menu iniciar. Então, recursos do Windows 8, né, como os apps modernos e a loja de aplicativos, persistiram, mas de forma muito mais integrada a interface no caso tradicional. E ela foi muito mais familiar, no caso, aos usuários de longa data, né? E para tirar, no caso, a má impressão, né, a má fama, né, dos usuários, né, e incentivar, no caso, a migração de novos usuários, né, a Microsoft fez algo que até então ela não tinha feito antes, né. Ela ofereceu, no caso, aos usuários um sistema, né, gratuito durante um ano, né, com o upgrade gratuito, né, para que os usuários tivessem uma cópia legalizada, né, no caso do Windows 7 ou do 8 no computador, né. Então, para o usuário que já tivesse uma cópia do Windows 7 ou do Windows 8, né, poderia utilizar, né, mudar, migrar. Então, o sistema, né, chama bastante atenção, né, porque ele está assim durante todos esses anos, né, ele está assim só evoluindo, né, uma grande evolução, né. Então, assim, a Microsoft lança semanalmente, né, um pacote de atualizações que permite corrigir os bugs, né, e adicionar novos recursos, né, também ou modificar os recursos antigos, né, o que fez com que o Windows 10, né, que hoje a gente usa no nosso computador, né, seja muito diferente do que ele já foi, né, quando foi lançado há anos atrás, né.
Além disso, no caso também, essas atualizações, né, que ele migra, né, gratuitamente, elas também são gratuitas, né, são entregues via Windows Update, né. Então, o Windows passou a se comportar assim como uma grande ferramenta, né, um instrumento assim que a gente utiliza no nosso, né, no nosso dia a dia, né. Então, ele anualmente ganha, no caso, uma nova versão, né, e que está disponível, né, a todos os usuários, né. Basta clicar no botãozinho de atualizar, né, e esperar o download carregar, né. Então, seria basicamente isso, né. Então, a gente não sabe, né, o que reserva no nosso computador pessoal, né. E talvez sejam diversos aparelhos, né, com 2 telas, como tablet, né, que a gente usa no nosso celular, podemos usar também no celular, podemos usar no computador, né, no smartphone, né. Então, é assim, essa foi no caso, a evolução do Windows, né, desde lá do começo, né, quando surgiu, né, em 1985, né, com o Windows 1.0. Então, a gente vê que teve grandes mudanças, né, teve também as polêmicas, né, no caso ali, quando do Windows 2010, né? Então, quando ele foi lançado no ano de 2015, 2 meses após o lançamento, surgiu grandes polêmicas, porque a nova versão do sistema operacional da Windows, surgiu as polêmicas quanto a questões de privacidade. Então, o problema principal estava a Cortana. A Cortana é capaz de coletar os dados do usuário. Então, a fim de responder todas as dúvidas, esclarecer as dúvidas dos usuários da mídia em questões relacionadas à privacidade, o chefão da Windows, Terry Mason, escreveu um post explicando e detalhando sobre como o modo que o Windows 10 captura as informações de dados. Então, segundo ele, a coleta é feita apenas para que o SO funcione melhor para os usuários. Também ele afirma que cada pessoa está no controle da capacidade de determinar quais informações são repassadas à Microsoft. Então, cada pessoa, né, está controlando as informações que ela deseja ser repassada. Também ele afirma que a Microsoft não obtém arquivos de nenhum tipo de conteúdo dos usuários. A empresa impôs para ela mesma várias medidas para evitar a coleta de qualquer informação que identifique as pessoas, seja e-mail, IP ou o próprio nome. Então, ele afirma que os usuários estão no controle das informações e que pode atualizar as configurações a qualquer momento. Então, ele não abordou assuntos específicos, como a coleta de dados, mas ele afirma que mesmo com os serviços desativados. Então, cada usuário, né, é agente responsável pelos dados que informamos no sistema, né. Então, agora eu vou passar para vocês um pouquinho da história, né, do Bill Gates. Então, ele é conhecido como William Henry Gates III, né, mais conhecido como Bill Gates. Ele é um magnata empresário, né, ele é o fundador da Microsoft. Ele também é diretor executivo, investidor, filantropo e autor americano. Ele ficou conhecido por fundar, né, junto com Paul Allen, a Microsoft. Então, o maior e mais conhecida empresa, né, dos softwares do mundo, em termos de valor do mercado, né. Então, Gates ocupa, né, atualmente um cargo de presidente não executivo da Microsoft, além de ser classificado, né, regularmente como a pessoa mais rica do mundo, né, posição ocupada desde 1995 a 2007, em 2009, 2014 e 2017. E é um dos pioneiros, né, na evolução do nosso tão conhecido computador pessoal. Então, vou falar um pouquinho sobre a biografia dele, né? Então, ele nasceu numa família de classe média em Seattle. Seu pai, William Henry Gates, era advogado, né, de grandes empresas, e sua mãe, Mary Maxwell Gates, foi professora de uma universidade na cidade de Washington, né, e diretora de bancos. Gates e suas irmãs, Christiane e Libby,
frequentaram, né, no caso, as melhores escolas particulares da sua cidade natal, né? E Bill também participou do movimento escoteiro, ainda quando ele era jovem, né? Então, Bill Gates foi admitido como numa prestigiosa universidade de Harvard, né? Sendo que ele conseguiu a nota conseguindo 1.590 SATs dos 1.600 possíveis. No caso aqui, esses SATs, né? Eles são um exame educacional, né? Que é um exame educacional padronizado, né? Que as pessoas que entram nessa universidade, né? Eles têm que fazer, no caso, esse exame, né? Então, aqui também nós temos mais um pouquinho sobre a biografia dele, né? Ele trabalhou na Taito, né? Como desenvolvedor de software básico para máquinas de jogos eletrônicos e até os 16 anos de idade. Então, também trabalhou como pesquisador da universidade, né? Na University de Massachusetts. Ele trabalhou nos Estados Unidos quando fez 17 anos. E desenvolveu, né, daí então, junto com Paul Allen, né, um software que ajudava na leitura de fitas magnéticas. Então, com informação do tráfego de veículos. Um chip da Intel 8008, né? Então, foi através desse produto, né, que Gates e Allen criaram uma empresa, a Traf-O-Date. Porém, os clientes desistiram do negócio, né, quando descobriram a idade dos donos. Então, eles acharam que eles eram muito novos e não valeria a pena, né, os clientes investir com donos muito jovens, né? Tanto que hoje, até então, né, vamos ver, né, a fortuna, né, que eles têm e a conquista que eles tiveram, né? Então, enquanto eles estudavam em Harvard, né, os jovens desenvolveram um interpretador de linguagem, o BASIC, para um dos principais computadores pessoais, né, que seria então lançado nos Estados Unidos, o Altair 8800. Então, depois desse modelo que teve sucesso na comercialização, Gates e Allen fundaram a Microsoft, uma das pioneiras empresas do mundo, né, que é focada basicamente exclusivamente no mercado de programas de computador pessoais, né, ou PSCs, que é Gates então adquiriu, né, ao longo de todos os anos uma fama de visionário, né, que ele era considerado muito mais valioso, né? Então, na época, apostou no mercado do software, né? Que ele era, então, na época, considerado um hardware muito mais valioso, né? E de negociador agressivo. Ele chegou muitas das vezes, ele chegou a ser acusado por concorrentes da Microsoft, que ele estava utilizando práticas comerciais desleais, né? Então, ele chegou muitas vezes a ser acusado por causa das práticas que ele usava, eles estavam acusando que era desleais, né? Então, aí surgiu o primeiro computador pessoal, né? Então, foi o Kenbach 1, né? Que foi lançado no ano de 1971. Então, ele era um computador que tinha 256 bytes de memória, né? E foi anunciado na revista Scientific American por 750. Todavia, não possuía um CPU e era como outros sistemas dessa época, né? Então, ele era projetado para o uso educativo, né, no caso, ou seja, demonstrar um computador como um computador de verdade funcionava, né? Já no ano de 1977, né, foi quando foi lançado o primeiro microcomputador, como conhecemos hoje, o Apple II. Então, foi aí que foi lançado, né, em 1977, o primeiro computador, né. Então, nos anos já de 1980, né, a IBM, né, líder do mercado de grandes computadores, né, a IBM é a International Business Machines Corporation, que é uma empresa, né, dos Estados Unidos voltada somente para a área de informática, né. Então, ela foi lançada, né, foi líder no mercado, favorecendo com grandes computadores, né? Ela resolveu entrar no mercado da microinformática com o PC. Porém, faltava o sistema operacional
ela tinha, né, queria entrar no mercado, mas não tinha um sistema operacional, né? Então, o PC ali, quando eu falo, é o computador pessoal, né, que a gente diz PC, né? Então, para isso, ela fechou um contrato com quando foi recém-criada, né, a Microsoft. Então, a IBM queria lançar um computador, né, ela resolveu entrar no mercado da microinformática. Então, daí que entra a parte da Microsoft, né, que ela se juntou com a Microsoft para fechar o contrato, né. Então, a Microsoft não possuía um software ainda. Então, tão jovem, né, quando era jovem, o Bill Gates foi a uma pequena empresa onde havia desenvolvido o sistema, né, que é o processador da Intel, e decidiu comprá-lo. Então, ele comprou, né, o processador da Intel. Uma pequena empresa, ele decidiu comprar e investir, né. Então, ele pagou cerca de 50 mil na época, né, 50 mil dólares. Personalizou, então, o programa e vendeu por 8 milhões. Então, ele comprou um programa que já tinha sido, né, um processador de outra, né, da Intel, né, e decidiu vender, então, daí quando ele personalizou tudo com as coisas que ele queria, né, o conhecimento que ele já tinha, e vendeu por 8 milhões. Então, aí nós já vimos o tamanho, né, do lucro que ele ganhou, né? Ele comprou por 50 mil e vendeu por 8 milhões, né? Então, ele investiu em cima, né, no caso desse processador. Então, ele manteve a licença do produto, né, que viria a ser o modo MS-DOS. MS-DOS é aquele que eu já passei um pouquinho para vocês antes, né? Que era o primeiro, como eram utilizados os primeiros computadores, né? Então, ele era o MS-DOS, né? Era um acrônimo da Microsoft Disk Operating System, que é um programa operacional, né? Que a Microsoft comprou esse programa, né? E passou a ser usado nas linhas dos computadores, né? Dos computadores IBM PC. E o dono, o criador do projeto QDOS, a Kickzend, é o Dirt Operation System, que é uma empresa, né, de Seattle também, né. Então, aqui nós temos daí, falar um pouquinho sobre a Microsoft, né, que ela foi fundada, então, no ano de 1975, né, por Bill Gates. Então, ele estava com 19 anos de idade, né, e ele fez uma parceria com o Paul Allen, que são os dois, né, os dois fundadores, então. Então, o primeiro produto, né, que foi comercializado na empresa, né, foi o Altair Basic. Então, o Altair Basic foi um interprocessador, né, para a linguagem de programação básica, que executava o MIPS Altair 8800. E subsequente, né, foi utilizado para produzir computadores de barreamento S100. Foi o primeiro produto que foi desenvolvido, né, pela Microsoft. Então, em 1980, né, a empresa deu um passo decisivo e adquiriu o CIT Computador Productions, o sistema corporativo 86DOS. Então, esse CIT Computador Productions, né, era uma empresa de hardware que era baseada em Seattle, né, na cidade de Washington. Então, foi no ano de 1998 que Gates promoveu Steve Ballmer, um amigo de longa data, né, ao posto de presidente da Microsoft. Então, aí ele convidou, né, o seu amigo para ser presidente da Microsoft no ano de 1998. E tão publicamente, né, passou a ter uma participação menos ativa nos processos da empresa. Então, aí ele ficou meio afastado da empresa a partir desta data. No final, vocês vão ver que ele é mais afastado no caso da empresa hoje em dia também. Em 2 de março, né, de 2005, ele foi condecorado com o título de Comandante Cavaleiro do Império Britânico. Esse título, né, é uma ordem da Cavalaria Britânica, né, que ele gratifica as contribuições para artes e ciências, né, trabalho de organizações de caridade e de assistência social e de serviço público, serviço civil, né. Então, aqui nós temos também um pouquinho que Bill Gates anunciou em 16 de junho de 2006 que iria deixar, né, o cargo de diretor da Microsoft até 2008. Então, de 2006 até 2008, ele deixou o cargo. Ele anunciou que ia deixar seu cargo para poder, assim, né, ocupar mais
com a fundação, né, da caridade Bill e Melinda Gates Fundação, que era uma fundação, né, que ele e a esposa dele criaram, né, uma unidade, uma instituição filantrópica, né, criada por Bill Gates. Então, aqui nós temos também que em 27 de junho de 2008, né, ele retirou-se definitivamente da Microsoft para se dedicar, né, inteiramente a seus projetos filantrópicos. Então, hoje ele já não fica mais focado, né, na Microsoft, ele se dedica mais a seus projetos filantrópicos, né. Mesmo, né, ele anunciar a aposentadoria, né, da Microsoft, né, na prática, ele continua dedicando 20% do seu tempo, ou seja, né, caso um dia por semana, né, para resolver assuntos, né, relacionados à empresa, né, à Microsoft. Então, ele continua a atuar como charme da Microsoft, né, e conselheiro no desenvolvimento de projetos chaves. Então, quando tem um projeto-chave, ele atua também nesse projeto, né. Ele somente não estará nas decisões do dia a dia, né, e decidirá por mais tempo a energia ao seu trabalho relacionado à saúde e educação na Fundação Bill e Melinda Gates. Então, ele está se dedicando mais, né, na sua fundação, né, na fundação que ele criou junto com a esposa dele, né. Então, ele lidera o ranking, né, de umas pessoas mais ricas do mundo, né. Em 1999, ele ultrapassou a marca de 100 bilhões, né. Então, ele é, assim, uma pessoa considerada muito rica. Então, para quem, né, achava que aquele jovem não valeria a pena investir, né, quando descobriram que o dono de uma empresa era uma pessoa muito nova, que não valeria a pena investir, né, as pessoas se enganaram, né, e hoje, tanto que é que ele comprou, né, um processador, né, da Intel, né, no caso, como eu falei para vocês anteriormente, né, que ele comprou por 50 mil e vendeu por 8 milhões, né? Então, veja o lucro que ele teve, né? Então, hoje ele é considerado uma das pessoas mais ricas, né, do mundo, né? Então, ele se dedica à filantropia, né, desde julho de 2000, junto com sua esposa Melinda. Então, ele criou a Fundação Bill e Melinda Gates, né, que é uma organização filantrópica que tem os principais objetivos, que é promover a pesquisa sobre a AIDS, né, um tema tão debatido, né, e outras doenças que atingiram maior parte do país, né. Então, também tem como objetivo, né, de pesquisar os tipos de energia sustentáveis e limpas. Então, ele atualmente atua, né, trabalha assim nas suas instituições com pessoas, né, com pessoas que as doenças atingem, como a AIDS e como outras doenças, né. Então, em 2006, o segundo homem mais rico do mundo, né, Warren Buffett, integrou no projeto e anunciou seu plano para contribuir com 10 milhões de ações de classe B na campanha, né? Na companhia, né? Que é uma companhia sediada em Omaha, na Nebraska, dos Estados Unidos. Então, ele continua fazendo, né, com que a fundação dobrasse de tamanho. Então, a fundação filantrópica, né, o segundo homem mais rico do mundo, contribuiu, né, e a sua fundação dobrou de tamanho, né. Então, segundo uma revista, né, revista Forbes, Gates já doou cerca de 30 bilhões de dólares para a caridade desde o ano de 2000. Então, ele se dedica a ajudar, né, a caridade, ajudar as pessoas, né. Então, ele tem um grande reconhecimento, né? Uma revista que se chama Time descreveu ele como uma das 100 pessoas mais importantes do século, né? No nosso século. E também entrou para a lista, né? A lista Time 100, 3 vezes consecutivas em 2004, 2005 e 2006, né? A revista indicou Gates e sua esposa Melinda na pessoa do ano, né, por suas atividades filantrópicas. A pessoa do ano, né, é uma edição anual da revista, né, dessa revista Time, né, que destaca o perfil de um homem, né, uma mulher, um casal, um grupo
de ideias, lugares ou máquina para um bem que mais influenciou em eventos do ano, né? Então, as pessoas que mais ajudaram nos eventos do ano. Então, no ano de 1998, né, Bill Gates foi votado como a primeira de 50 celebridades mais importantes da história. Então, ele é assim bem, né, popular, bem conhecido. Imagine, a primeira pessoa, né, de 50 celebridades, né, ele ficou em primeiro lugar como as pessoas mais importantes da história. Então, foi no ano de 1999, né, que Gates entrou como a pessoa mais poderosa dos novos tempos. E, novamente, em 2006, Gates foi eleito o 8º herói contemporâneo. Então, assim, a gente vê que ele é uma pessoa muito importante, né? Que além dele criar, né, a empresa, ser um fundador da Microsoft, ele ajuda, né, na sua instituição filantrófica, ele ajuda muitas pessoas, né? Ele faz doações, ele faz caridade, né? Então, assim, essa é um pouco da história dele, né? Aqui também nós temos um pouquinho, né, sobre os títulos honorários, né, que ele foi condecorado a 2 ordens da cavalaria, né? A Ordem do Império Britânico em 2005 e a Ordem da Águia Azteca em 2006. Ele também foi no dia 5 de janeiro, né, de 2006. Ele foi condecorado em Portugal, né, pelo presidente Jorge Sampaio, como Gran Cruz de Ordem do Infante Dom Henrique, pelo apoiador do país da Lusofânia. Então, essa ordem do Infante Henrique, né, é uma ordem honorífica, né, portuguesa, criada no dia 2 de junho, né, quando o 5º centenário da morte do Infante Dom Henrique é reformulada e alargada em 1962, né. Então, ela visa distinguir as prestações de serviços, né, relevante a Portugal. Então, esse é um pouquinho sobre o Bill Gates, né. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os investimentos dele, né. Então, ele tem planejado novos investimentos que irão mudar e impulsionar a Microsoft. Dentro dos planos já confirmados estão Cadastre Invest, já de propriedade da família Gates, né. Então, o Cadastre Invest é uma empresa, né, de investimentos privados, né, que atua no mercado foi fundada em 1994, né. Então, temos a BG3C, fundada pelo magnata, né. É uma companhia estadunidense fundada pelo próprio Bill Gates, né, especializada em serviços tecnológicos, pesquisas industriais, desenvolvimento de hardwares e softwares, né. E temos a Corbis, né. A Corbis é um banco de imagem, né, dos Estados Unidos, sediada em Seattle, Washington, que atua no ramo dos direitos de imagens e fotografias. Então, ela foi comprada, né? Bill Gates comprou ela no ano de 1989, né? E atualmente conta com os direitos de uma coleção de mais de 100 bilhões de imagens. Então, esses são alguns dos investimentos, né? Então, basicamente, seria isso que eu teria para passar para vocês um pouquinho, né? Só algumas curiosidades, né? Sobre a vida de Bill Gates, né? Que ele foi o fundador da Microsoft. Então, eu achei importante passar para vocês um pouquinho, né? Então, a data de nascimento dele, aqui um pouquinho sobre a história dele, né? Ele nasceu no dia 28 de outubro de 1955, né? Na cidade de Seattle, em Washington, nos Estados Unidos, né? Ele reside também nos Estados Unidos, né? A nacionalidade dele é norte-americano, né? Ele é conhecido como uma das pessoas mais ricas do mundo, né? Como eu falei, ele se dedica também à filantropia, né? A sua fundação, né? Que ele criou junto com sua esposa, né? Então, nessa aula eu passei para vocês um pouquinho sobre a história da Microsoft Windows, passei para vocês também desde quando ela iniciou, né, até os dias atuais, um pouco sobre a história, sobre a vida de Bill Gates, que foi o fundador, né, o fundador da empresa Microsoft, né, e eu passei para vocês um pouquinho da história dele, sobre o que ele faz, que ele é co-diretor da empresa, que ele se afastou da empresa, está dedicando a sua filantropia junto com a sua esposa, que eles criaram uma fundação. Então, basicamente seria isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco da história da Microsoft Windows, entendido um pouquinho sobre a vida de Bill Gates. Até a nossa próxima aula, né? Fiquem bem e aguardem o nosso próximo vídeo. Boa noite a todos. Até mais!